Foi? Pessoal, vamos lá, nossa matéria de livros históricos. Nós vamos hoje para a unidade 2, a soberania divina na condução da história de Israel. E hoje a nossa proposta é falar, até houve um erro aqui na digitação minha, mas aqui unidade 2, Canaã, a terra que emana leite e mel. Irmãos, é unidade 1, né? Perdoa o professor aí, por favor. Unidade 1. A unidade 2 é porque eu estou já preparando a aula da semana que vem e estou com a unidade 2, que é sobre a monarquia aqui na minha mente. Então, nós vamos para a unidade de abertura, que é a unidade 1, Canaã, a terra que emana leite e mel. Na matéria passada, Pentateuco, nós paramos lá no livro de Deuteronômio. Vocês lembram disso? Amém? Pentateuco se encerra no livro de Deuteronômio. E depois de Deuteronômio, nós temos o livro de Josué, que vai ser o primeiro dos livros históricos. Agora, antes de mergulhar em Josué e na história, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso, O que é história para vocês? Quando vocês ouvem a palavra história, o que vem na mente de vocês, pessoal? História. O que seria? Uma narrativa de fatos. Uma narrativa de fatos, o que mais? Se alguém falar assim para você, vou te contar uma história, o que vem na sua mente? Vai falar de algo do futuro? Passado. Vai falar de algo que sempre remete ao passado. E na maioria das vezes, as histórias que são contadas é porque existe uma relevância. Histórias irrelevantes, na maioria das vezes, elas não são contadas. Agora, quando algo é importante, é relevante, essa história, esse marco, esse fato do passado, ele é registrado e é transmitido através dos séculos, sim ou não? Por exemplo, falando de livros históricos no sentido bíblico, nós temos aí o livro de Josué, que é o primeiro, depois de Deuteronômio. Então nós estamos falando, pessoal, de um período aí, aproximadamente 1450 antes de Cristo. Ou seja, quase 3.500 anos. E aí, hoje nós estamos aqui estudando essa história. Agora, por que é que essas histórias estão registradas na Bíblia? Porque elas foram importantes, elas são importantes, elas foram relevantes e elas serão relevantes em todo o período da história do povo de Deus. Então, o que ocorre? Os livros históricos são fatos da nação de Israel importantíssimos. Foram extremamente válidos para o povo judeu antes de Cristo. E as lições que nós podemos tirar dessas histórias ainda são valiosas. Por exemplo, quem aqui já ouviu pregações e ensinos no livro de Josué? Quem já ouviu? Seja em que passagem for. E no livro de Samuel, 1º e 2º Reis, lá, a história de Elias, de Eliseu, são textos bíblicos muito pregados e ensinados, sim ou não? E você ouviu uma boa pregação nesse texto? Por quê? Porque é uma história importante, uma história relevante, e com essa história nós podemos aprender muitas coisas. Às vezes, o aprendizado é para não copiar os erros. E a história serve para isso, para nos ajudar a não errar, onde a história mostra que alguém errou, e nos ajudar a acertar, onde a história mostra que as pessoas acertaram. E aí, queridos, quando nós falamos de Josué até aí o livro de Esther,
que são os livros históricos no Antigo Testamento, não é apenas Josué e Esther. Já já eu vou colocar na tela. É de Josué até o livro de Esther. Nós temos esse período bíblico aqui, do século XV até o século V a.C. Gente, quando você pega a sua Bíblia e folheia de Josué até o livro de Esther, nós temos 1000 anos de história. É muita coisa, não é? É 1 milênio, irmãos. São 1000 anos ali que a história do povo de Deus, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, está acontecendo. É por isso que é dificílimo de você e eu entendermos alguns textos do Antigo Testamento sem estudar essa matéria aqui, dos livros históricos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos ter uma matéria daqui 2 meses que serão os profetas. Como é que você vai entender uma profecia de um dos profetas quando ele está falando com Judá ou com Israel, quando ele está falando com o Reino do Norte ou o Reino do Sul, se você não estudar a divisão histórica desse povo? Vai ter como interpretar a profecia? Não vai. Aí, irmão Éder, vira uma bagunça. Porque a pessoa lê e fala, ó irmãos, aqui Deus está falando com Israel inteiro. E às vezes não é. É só com o Reino do Sul, só com Judá. Às vezes, irmãos, aqui Deus está exortando os judeus. E às vezes não é para os judeus. É só para o povo do norte. Ah, irmão Micael, e como que a gente consegue enxergar essa divisão do reino, essa separação? Parece que um período foi Josué, outro período foram juízes, outro período foram os reis. Como que nós vemos a história de Israel? Através dos livros históricos. Amém? Enquanto o Pentateuco, guarda isso, ó. Enquanto o Pentateuco, principalmente o livro de Gênesis, nos mostra o início ou a origem de Israel, na pessoa de quem? Quem que é o patriarca mais antigo? Lá da nação de Israel, Abraão. Enquanto o Gênesis me mostra a origem de Israel em Abraão, os livros históricos me mostram a continuidade da história e o desenrolar da história. Amém, queridos? Vamos avançar. Se vocês quiserem só a título de acompanhar no material, nós estamos da página 15 e o capítulo 1 está na página 17 em diante. Agora nós vamos aí para a página 18, que é 2 questões aqui, ó. Primeira questão que eu vou colocar, são 12 livros. Quantos livros? 12. Vamos repetir? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Detalhe, pessoal, Antigo Testamento, na nossa Bíblia, quantos livros são? 39 livros. Se você pegar uma Tanakh, quem lembra o que é Tanakh? A Tanakh é a Bíblia dos judeus. A Torá é só o Pentateuco, só a lei. A Tanakh é o nome da Bíblia hebraica. Ela não tem 39 livros, ela tem 24. Ah, irmão Micael, quer dizer que a nossa Bíblia tem mais livros que a deles no Antigo Testamento? Não. É porque na Bíblia hebraica, 1º e 2º Samuel é um livro só, 1º e 2º Reis é um livro só, 1º e 2º Crônicas é um livro só, Esdras e Neemias é um livro só. É por conta disso. Amém, queridos? Mas é igualzinho. O Antigo Testamento da nossa Bíblia e a Bíblia dos judeus, que é só o Antigo Testamento porque eles não creem em Jesus, não tem Novo Testamento, é igualzinho. Agora, são 12 livros com períodos diferentes. Às vezes, alguns fatos se repetem, principalmente em Samuel
e Reis, ou Reis e Crônicas, alguns dados se repetem. Agora, qual que é o desafio, irmão Igor? Um dos desafios de interpretar. Esse aqui, ó, o debate autoral. Gente, a maioria dos livros históricos não dá para saber quem escreveu. Vocês sabiam que até 1º e 2º Samuel, alguns intérpretes entendem que não foi Samuel que escreveu? Não, Micael, e como que tem o nome do profeta Samuel? Porque ele é um dos personagens mais importantes dos livros, principalmente de 1º Samuel. A tradição judaica aponta que alguns desses livros foram escritos pelo profeta Samuel, porém, o autor não se identifica. Vocês lembram das cartas de Paulo? Lembram? Amém? Como que Paulo começava as cartas? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí na outra, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro. Tem dúvida quem foi que escreveu? Não tem, porque quem está se identificando ali é o próprio autor. Nos livros históricos isso não acontece. O autor não se identifica. E isso traz um desafio de interpretação. Por quê? Dependendo do autor, ele escreveu no período dos fatos, e dependendo do autor, ele escreveu depois dos fatos. Só a título de curiosidade para vocês, acredita-se que Samuel escreveu o livro de Juízes. Por quê? Porque ele é o último juiz que teve. Depois de Samuel, ele vai ungir o primeiro rei de Israel, que é a aula que vem, que é o rei Saul. Então, como Samuel foi o último juiz, ele foi contemporâneo do período dos juízes. Então, acredita a tradição judaica, quem escreveu isso aí foi Samuel. Agora, 1º e 2º Crônicas, por exemplo, acredita-se que foi escrito depois do cativeiro babilônico, perto das histórias de Esdras, Neemias, Ester. Para quê? Para mostrar para o povo que voltou do cativeiro babilônico. Irmão Micael, nunca ouvi falar sobre isso. É matéria desses livros históricos. Fique calmo, fiquem tranquilos. Depois do cativeiro babilônico, acredita-se que foram escritos 1º e 2º Crônicas para reavivar a fé verdadeira do povo de Israel. Amém, queridos? Então nós temos esses debates autorais aí que nos deixam um certo desafio interpretativo. Turma, uma coisa que eu vou falar nas 4 aulas de livros históricos, vocês vão perceber, e eu peço que vocês levem isso para o aprendizado de vocês, quando vocês tiverem oportunidade, onde quer que for, para dar uma saudação, falar uma palavra, o que quer que seja. O Antigo Testamento não tem primeira e nem segunda. Amém? Porque no Antigo Testamento são livros, não são cartas. Então é 1º Samuel, 2º Samuel. Bom, Micael, eu quero falar mais bonitinho ainda. 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro de Reis, 2º livro dos Reis. Amém? Você vai falar 1ª, 2ª, quando são as cartas no Novo Testamento. 1ª carta de Pedro, 1ª carta de João, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Então, quando é livro, é no masculino. Eu já vi gente falar assim, vamos abrir o livro de Mateus. Está errado. Então, Vamos abrir o Evangelho segundo isso, ali no início do Novo Testamento, não são livros, são os evangelhos. Então, vocês vão perceber isso. Irmão Micael, é pecado eu falar 1 Samuel? Não é pecado. Não constitui uma heresia, um pecado. Mas não é a forma correta. Amém? Então, o nosso estudo de hoje, ele vai de Josué até 1 Samuel. E nós vamos passar um panorama aí em Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Pessoal,
a título de informação, aí no livro de vocês, nas páginas 20 e 21 e um pedacinho da página 22, vocês têm um pequeno resumo de cada um dos livros históricos. Bom, Micael, eu vou dar uma estudada numa passagem de 2 Reis. Qual que é o tema central? Tem aí um resumo. Isso aqui as bíblias de estudo têm, os comentários bíblicos têm, mas se você não tiver esses recursos, quando você for estudar uma passagem bíblica dos livros históricos, você pode consultar aí um pequeno resumo nas páginas 20 e 21 do seu material. Beleza? Vamos avançar. Lá para o capítulo 2, então, para nós entrarmos no primeiro livro histórico estudado hoje, que é o livro de Josué. Novo tempo e novos desafios é o subtítulo. Pessoal, nós falamos um pouquinho sobre Josué na aula passada. Você pega água lá para mim, por favor, Joab? Esqueci da garrafinha hoje. Queridos, nós falamos um pouco sobre Josué na 4ª aula do Pentateuco, na semana passada. O que ocorre? Josué é escolhido por Deus para ser o sucessor de quem? Missão fácil ou difícil, gente? Missão extremamente difícil. Agora, a Bíblia coloca para nós algumas características de Josué que eu pontuei aí no slide. Josué aparece como um guerreiro vitorioso. Josué aparece como um dos 70 que foram cheios do Espírito Santo. Lembram que a carga de Moisés estava muito grande? Jétro aconselhou ele, ora aí, divide essa capacidade com mais 70. Um dos 70 foi Josué. A Bíblia também aponta Josué como um dos espias prudentes. Quando os 12 espias foram lá visualizar a terra, 10 espias desanimaram o povo. Só 2 animaram o povo. Quem foram? Josué e Caleb. Um deles é Josué. Então ele é escolhido como sucessor de Moisés. E esse Josué, ele vai morrer, segundo a Bíblia, com 110 anos. Irmãos, uma coisa que eu acho, isso para mim, Túlio, talvez seja o ponto mais difícil do chamado de Josué. Por quê? Irmãos, Deus avisou Josué, obrigado, irmão Joab. Deus comunicou Josué que ele iria fazer o povo entrar na terra, ele ia ser um líder bom. Apesar de Josué não ser um líder muito no sentido espiritual, ele era um líder mais guerreiro, batalha mesmo, camarada de guerra. Mas Deus falou para ele: Josué, esse povo tudo que você vai colocar aí na terra, eles vão me abandonar. Irmãos, a gente costuma dizer que Deus revela os seus propósitos, mas quase nunca revela os processos que o crente vai passar. Sim ou não? No caso aqui de Josué, Deus contou para ele. Agora, olha o desafio do camarada continuar sendo um líder fiel, continuar sendo um líder que ama o povo, continuar sendo um líder que se entregaria pelo povo, mesmo sabendo que o povo ia desviar. É tipo assim, Josué, eu fiz um monte de milagre por esse povo, vou fazer milagre para pôr o povo na terra, vou fazer milagre nas batalhas, o povo vai ficar bonitinho na terra, mas saiba de uma coisa, esse povo aí vai me abandonar. Irmãos, isso torna a missão de um líder muito mais difícil, sim ou não? Porque todo mundo que está trabalhando para o Senhor em prol do seu povo, tem a esperança, talvez não tenha tanta expectativa, mas tem pelo menos a esperança de que o povo fique firme, sim ou não? Você faz um trabalho para Deus esperando que o povo se perca?
Claro que não. A gente trabalha para Deus esperando que o povo fique mais crente, mais firme, mais fiel. E Deus falou para Josué, ó, pode ficar sabendo. Esse povo aí vai entrar na terra e tudo. Mas daqui a pouco, eles vão dar as costas para mim. Então, queridos, isso tornava a missão de Josué ainda mais desafiadora. Ainda mais desafiadora. Agora, ó, isso aqui, se vocês quiserem anotar, seria interessante, porque isso aqui eu trago para vocês, é extra o livro. Tem 4 missões do líder Josué que eu acho que nós podemos tirar como ensino aí nesse primeiro livro histórico. 4 missões do líder que vai levar, que vai conduzir o povo até a terra prometida. O que ocorre, queridos? Em Números 27, 15 ao 17, esse texto está aí na página 24 do livro. Olha a oração que Moisés faz para Deus. Olha só. Então falou Moisés ao Senhor dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Ele está pedindo um sucessor. Que saia diante deles e que entre diante deles. Que os faça sair, que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então olha só. Moisés está pedindo um líder. Moisés está pedindo que Deus levante alguém com essas características. E que são válidas, são um modelo de liderança até hoje. Primeira coisa, o líder que vai conduzir o povo até a terra prometida. Ah, irmão Micael, não sou líder de departamento na igreja. Mas talvez você é um líder na sua família. Quantos irmãos que talvez só o esposo que converteu, o resto da família ainda não. Às vezes só a esposa que converteu, o resto ainda não. Tem famílias que só os filhos se converteram, os pais ainda não. Às vezes lá na tua família, a tua casa é a única que serve a Deus. Ah, os seus irmãos, parentes lá, primos, tias, não servem. Então, irmãos, de forma direta ou indireta, todo cristão é um líder. De forma direta ou indireta. Agora, o nosso propósito como líderes escolhidos por Deus é ensinar o caminho da terra prometida para as pessoas, sim ou não? Então essas lições servem para nós. O líder que conduz o povo à terra precisa ser alguém que sai diante do povo. O que é isso? O líder é ou deve ser exemplo. Deve ser o primeiro. Por exemplo, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer tal coisa. Quem precisa ser a primeira pessoa que vai pôr na mão na massa? A pessoa que teve a ideia. Isso é sair diante do povo, mostrar prontidão, disponibilidade ao servir. Depois, entrar diante do povo. Esse entrar diante do povo, irmãos, dá uma ideia de alguém que vai se colocar à frente. Como se quando o inimigo viesse, o líder ficasse na frente e dissesse, ó, o primeiro a desembainhar a espada serei eu. O primeiro a entrar na guerra serei eu. O primeiro a entrar na peleja serei eu. Vocês percebem que o modelo de liderança da Bíblia é diferente do modelo de liderança dos grandes guerreiros, dos grandes exércitos do mundo antigo? Por exemplo, se você assistir um filme de guerras antigo, você vai ver que o rei, geralmente, os reis que eram mais por status, eles ficavam lá atrás. O exército ia, morria um monte de gente, aí depois quem levava a fama? O rei. O rei ficava com a fama. Isso é tão real que você pega o Novo Testamento, a Bíblia fala quem eram os reis de Roma, quem era que governava em Roma, mas o imperador não ia para a guerra, quem ia para a guerra eram os soldados. O estilo de liderança bíblico é diferente desse estilo de liderança bélico antigo
ou até atual que seja. Você já viu um presidente pegar em arma e ser o primeiro a ir para a guerra? Acho que só o da Ucrânia fez isso, né? Acho que ele foi um dos poucos que foi lá e entrou na guerra, na peleja de verdade. A maioria não. A maioria fica só administrando. Então, queridos, o líder bíblico, ele entra diante do povo. O povo vai receber uma correção. Quem é o primeiro? O líder. Estou aqui, Senhor. Pode. Isso aconteceu com Moisés. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho. O que Moisés fez? Ele entrou diante do povo. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser matar o povo, tudo bem. Ele foi bem corajoso, né? Mas, Senhor, risca o meu nome aí do teu livro. E tem mais um detalhe, hein, Senhor? As nações vizinhas vão zombar porque o Senhor tirou o povo do Egito e depois matou o povo. Irmãos, é claro que aquilo ali é muito mais Deus avaliando o coração de Moisés do que Deus sendo surpreendido pelo Moisés. Mas nos mostra o exemplo de um líder que entra diante do povo. Amém? Depois a terceira lição e a terceira missão que o líder que vai conduzir o povo à terra prometida tem é de fazer o povo sair. Fazer o povo sair de onde? Fazer o povo sair do Egito. Fazer o povo sair da peregrinação e entrar na terra. Fazer o povo sair de uma situação de desprezo, fazer o povo sair de uma acomodação que muitas vezes o povo de Israel ficava. Então o líder precisa ser aquele que vai animar o povo, fazer o povo sair. No sentido prático, nós estamos aí, apontando o caminho da terra prometida para ajudar as pessoas a sair do mundo, sair do pecado. A pessoa que já conhece a palavra e está desanimada, sair do desânimo e continuar caminhando em direção à terra. E por fim, fazer o povo entrar. Irmão Micael, nós não temos capacidade de colocar ninguém no céu, verdade? A gente não salva ninguém, verdade? Quem salva é Jesus. Mas nós estamos aí apontando o caminho, mostrando o caminho e conforme aprendemos, sendo exemplo disso para as pessoas. Amém, queridos? Ainda aqui, no livro de Josué, o que é que vocês vão notar nos primeiros capítulos do livro de Josué, irmãos? Vai acontecer os preparativos para a divisão das tribos. E foi assim que eles ficaram, depois de conquistar. Apaga ali para mim, por favor. Irmãos, detalhe, se você olhar no mapa, a terra de Canaã, a terra de Israel, ela é mais vertical do que horizontal, ok? Aqui na imagem, ela está meio que quadrada só para nós visualizarmos melhor. Mas a terra de Israel, e já eu vou passar a medida para vocês, esse pedaço de terra aqui, ele tinha 240 de norte a sul, comprimento, e 90 quilômetros de largura. Se você pensar nas grandes cidades hoje em dia, era uma terra, um país muito pequeno. 240 é ida e volta daqui em Rio Preto, por 90 de largura. Não dá nem daqui em Rio Preto, nem daqui em Mirassol, acho que não dá 90, né? Deve ter um pouquinho mais. Então, foi assim que eles ficaram. Gente, vocês conseguem ver esse risco roxo aqui? Dá para ver? Amém? Aqui, estava o Rio Jordão. O Rio Jordão dividia a terra de Canaã, a terra de Israel, em leste e oeste, lado direito e lado esquerdo. Do lado direito ficaram a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Bom, Micael, Manassés não é filho de Jacó, não mesmo. Lembram que nós aprendemos no Pentateuco que a tribo de Levi
e José não receberam herança? Lembram disso? Aí no lugar dessas duas entraram Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Tudo bem? Então Efraim e Manassés substituíram Levi, porque os levitas não teriam herança, e José. Por isso que são 12 tribos. Aí, ó, aqui do lado esquerdo ficaram Simeão, Judá, Dan. Dan ficou dividido, uma parte aqui e outra lá no norte, lá em cima. Benjamim, Efraim, a metade da tribo de Manassés, Issacar, Zebulon, Azer e Naftali. Então aqui está a divisão das 12 tribos de Israel. Irmão Micael, eu preciso decorar esse mapa? Definitivamente não. Mas você precisa ter noção de que esse mapa existe. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, depois no capítulo 3, diz que o profeta Samuel foi confirmado como profeta do Senhor. Aí lá está escrito assim, ó: de Dan até Berseba, as pessoas sabiam que Samuel era o profeta do Senhor. Esquece esse mapa aqui. Onde é Dan? Onde é Berseba? Se eu não sei onde é Dan e não sei onde é Berseba, eu vou entender esse versículo? Não vou. Impossível. Aí, irmão Micael, eu olhei no mapa, eu vi que Dan é lá no extremo norte e vi que Berseba é lá no extremo sul. Então, quando a Bíblia diz que de Dan até Berseba as pessoas sabiam que Samuel era profeta, quer dizer que toda a nação de Israel ficou sabendo que Samuel era o escolhido como profeta do Senhor. Amém, queridos? Então, às vezes, e nós vamos ter uma matéria só de geografia bíblica para dar mais detalhes dessas questões, às vezes esses detalhes de mapa, de localização, eles são importantes e eles fazem aí uma diferença na nossa compreensão dos textos bíblicos. Amém, queridos? Por exemplo, ó, Benjamim. O Saul era dessa tribo. Vocês conseguem ver no mapa que Benjamim é a menor tribo? Olha aqui o tamanhozinho, em verde. Quando Deus escolheu ele falou o que para Samuel, Saul? Eu sou da menor tribo. Minha tribo é a mais pequena. Como que Deus escolheu um homem da menor tribo? Aí você lê lá, eu sou dos menores. Mas por que Saul falou isso? É impossível interpretar se não tiver essa noção aqui. Amém? Então, essa aqui é a configuração do povo de Israel, do livro de Josué, detalhe, hein? Do livro de Josué até o livro lá de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Bom, Micael, o que vai acontecer depois? Depois vem os gregos dominam o mundo da época. Eles têm direito de mandar em Israel porque era o Egito que mandava e eles dominaram o Egito. Aí depois Roma toma o governo dos gregos, cai lá o Alexandre, os romanos dominam e aí o mapa do Novo Testamento já é diferente. Aí a gente já tem Judéia, Pérea, Samaria, Galileia, Idumeia, aí é matéria lá quando nós chegarmos em introdução do Novo Testamento, que é daqui a alguns meses. Amém? Então vamos avançar aqui que nós estamos nos livros históricos falando sobre Josué. Olha só, já falei para vocês o tamanho da terra. 240 km de norte a sul, 90 km de largura de leste a oeste. Agora, pessoal, alguns detalhes interessantes sobre aqui o livro de Josué ainda. É no capítulo 3 de Josué que o maná para de cair.
Até foi uma pergunta nas semanas anteriores que alguns alunos fizeram. Bom, Micael, o maná continuou caindo o resto da vida? Não. O maná caiu por 40 anos. Quantos anos, queridos? 40. Os 40 anos da peregrinação, o maná caiu. Quando o povo estava a um passo de entrar na terra, Deus falou para eles: agora vocês não precisam mais do maná. Por quê? Porque eles iriam entrar na terra que era frutífera. Então, era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, a provisão do maná cessou. Agora vocês vão plantar, vão colher, vão arar a terra, eu vou abençoar, vou mandar as chuvas e vocês vão aí plantar e colher para ter o próprio alimento. Acabou a colheita sem plantar, né? Acabou. Agora, queridos, o que se segue? E talvez é a passagem mais famosa do livro de Josué. A conquista da cidade de Jericó. E aí eu vou perguntar para vocês. Pensem para responder. Quantas voltas o povo de Deus deu em torno de Jericó até Jericó cair? Quantas voltas? Fala a verdade que você já foi na campanha das 7 voltas. 13. Eles deram 13 voltas. Irmãos, a Bíblia fala, Malaudineia, de 13 voltas. 13. Misericórdia, né? E hoje em dia tem gente que até nem fala o número, né? Por conta das questões políticas aí do país. Irmãos, olha só. Nos primeiros 6 dias, Deus falou assim para Josué: você vai pegar os sacerdotes, eles vão estar com a arca, e vocês vão dar uma volta em Jericó. Quantas voltas? 6 dias. Quantas voltas são? 6 voltas. No 7º dia, Deus falou para eles: hoje vocês vão dar 7 voltas. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês estão acostumados a andar bem pouquinho, né? Uma voltinha só por dia. Então hoje vocês vão passar o dia inteiro rodeando a cidade. Então, queridos, no 7º dia eles dão 7 voltas. 7 mais 6 são 13 voltas. Isso está muito claro no texto de Josué, capítulo de número 6. Agora, irmãos, eu coloquei isso aqui, ó, decadência do lado. Por quê? Se você ler a passagem da queda de Jericó, é um milagre muito grande, não é? E assim, irmã Laudineia, a senhora vai gostar mais ainda depois do próximo slide, que nós vamos falar como que Jericó era. A senhora vai gostar mais ainda. Porque o milagre que Deus fez, irmãos, foi muito maior do que parece. Muito maior do que parece. Agora, o que acontece? O pessoal vai dominar Jericó, Deus vai derrubar a muralha, vai dar a terra para eles. Era para eles ficarem mais crentes ou menos crentes? E o que é que vai acontecer com eles? No capítulo seguinte, a Bíblia fala que o Acã, que era um israelita, pegou uma capa babilônica lá, uma capa que não era para pegar, e trouxe a maldição para o meio do povo. E no decorrer do livro de Josué, nós vamos visualizar várias situações que o povo está desobedecendo a Deus. Chega a dar uma giriza, sabe? Chega a dar um negócio. Então, gente, como que era a Jericó antiga? Olha só. A história fala de uma cidade de aproximadamente 48 mil metros quadrados. Nós estamos falando de 48 quilômetros quadrados. Se você pensar, nós não temos informações se Jericó era uma cidade vertical, uma cidade na horizontal ou uma cidade quadrada. Tem misericórdia do professor Jesus. Isso aqui não ficou quadrado, ficou? Não ficou, né? Pode falar a verdade. Considera um quadrado, tá bom? Vou colocar um 2 aqui em cima, ó, que é o número ao quadrado.
para você considerar, tá joia? Tem misericórdia, que de desenho, irmãos, para melhorar falta muito. Então olha só, nós não temos informações como Jericó era. Se na vertical, na horizontal, se era um quadrado, não temos. Agora, o que os arqueólogos falam? De uma cidade de aproximadamente 48 mil metros quadrados. É como se fosse, se considerar no sentido retangular, é como se fosse aqui, ó, por exemplo, 4 por 12, 4 km, 12 km. Não era uma cidade grande, se você pensar hoje em São Paulo. Se você pensar hoje em grandes capitais, metrópoles, megalópolis que existem no mundo, não era uma cidade enorme. Mas para o mundo da época, gente, era muito grande. Agora, qual que era o costume de grandes cidades? Construir em torno de si as muralhas, os muros de proteção. Em Jericó haviam 2 muros, a Bíblia fala. Irmão Micael, esses números aí são exatos? Não, é impossível trabalhar com exatidão em uma cidade que foi destruída. São números aproximados. Os arqueólogos falam de 4 metros entre um muro e outro. Talvez daqui da lousa até aí, irmão Giovanni, mais ou menos? É, né? Talvez daqui da lousa até os irmãos que estão aqui na primeira fileira, 4 metros. Irmãos, isso era um vão mesmo, um buraco. Tinha nada no meio. Um buraco. A primeira muralha, que era a muralha exterior, tinha 1,80 m de largura, espessura. Então, ó, é praticamente isso aqui. A maioria dos homens brasileiros tem 1,70, 1,70 e pouco. Imagina você aí deitado um pouquinho mais. Era a largura da muralha. A gente faz um muro dessa largura nas casas, né? Fala, nossa, mas esse muro tá grande. Era 1,80 m de largura. O primeiro muro. Irmão Micael, e a altura? Os arqueólogos falam de 5 a 12 metros de altura. Se fosse 5, já era alto. Se fosse 6, 7, até 12, irmãos, nós estamos trabalhando com um número extremamente grande. Você imagina, para aquela época, 5 metros de altura, 1,80 m de largura o primeiro muro. 4 metros um buraco no meio. Nós temos o segundo muro com 3,60 metros de largura. Por que é que eles construíam o segundo muro muito largo? Porque era onde os carros de guerra da época, os cavalos, ficavam. Então, se um povo inimigo subisse no primeiro muro, do muro de dentro para lá, eles matavam. Eles conseguiam atingir o inimigo aqui, ó, muralha interna, muralha externa, e o vão de 4 metros. Você imagina que os hebreus sobem aqui, ó, no primeiro muro. O que que eles fazem daqui do segundo muro? Atiram flechas, mata tudo, acabou. E outra, como é que o pessoal vai pular do primeiro muro para o segundo, se aqui tem um vão de 4 metros? Irmãos, humanamente falando, era impossível entrar. Humanamente falando, era impossível acessar Jericó. Impossível. Não tinha jeito. Aí o que vai acontecer? A Bíblia nos fala que quando o povo rodeou a 7ª vez lá e fez o barulho, as muralhas caíram. E aí os estudiosos, existem várias interpretações. Primeira interpretação, caiu tudo.
Qual é a primeira, gente? Caiu a primeira e caiu a segunda. E eles passaram por cima dos escombros. Segunda interpretação. Ruíram as muralhas. Irmão Micael, ruir e cair não é a mesma coisa? Não. Essa caneta, se ela cai, ela pode ir para qualquer direção e permanece ali caída, sim ou não? Ruir é como se a terra abrisse e ela afundasse. Alguns estudiosos acreditam que as muralhas ruíram. As muralhas desceram, terra foi de terra abaixo. Pode ser, eu já tinha visto um test drive ali com Corá, então. tinha engolido, né? A terra engoliu uns. Agora, irmãos, a terceira opção que a arqueologia aponta, para mim é a mais aceitável, é que Deus fez cair a primeira muralha na direção da segunda. Que jeito? Ó, primeira muralha aqui, segunda muralha aqui, 4 metros é o vão, certo? Qual que é essa interpretação dos estudiosos? Que essa primeira muralha caiu em direção à segunda, fazendo uma ponte. Irmão Micael, pode ter base bíblica para essa interpretação? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que Raabe morava em cima do muro e a casa de Raabe não caiu. Se o segundo muro tivesse caído, como que a casa de Raabe continuou lá? A não ser que Deus tenha derrubado o muro inteiro e deixado só o pedaço da casa de Raabe ali. Agora, irmãos, é impossível nós termos certeza absoluta de como foi esse milagre. Mas que Deus tapou o vão de 4 metros, ele tapou, de um jeito ou de outro. Esse vão desapareceu e o povo acessou a cidade. Quando o povo foi tomar posse de Jericó, que era a primeira cidade ali, o que Deus falou? Infelizmente vocês vão ter que destruir tudo. Por quê, irmãos? Porque o povo não poderia se contaminar com os costumes dos cananeus. Deus falou, é para queimar tudo e destruir tudo. Aí algumas pessoas vão dizer assim, irmão Micael, Deus foi muito radical. Mas o que acontece, queridos? A Bíblia diz que a medida da misericórdia de Deus já havia se esgotado com aquele povo. Era como se aquele povo tivesse a oportunidade de se arrepender das suas práticas terríveis, porque eles sacrificavam pessoas, eles sacrificavam crianças a Moloque, eles prestavam culto a Baal, a Astarote, a vários deuses falsos. E a fama do Deus de Israel já tinha chegado em Jericó. Eles poderiam ter se arrependido. Quer uma prova disso? A Raabe, que morava em cima do muro. Quando os espias foram na casa dela, o que ela disse? Eu já estou sabendo que o Deus de vocês vai entregar essa terra na mão de vocês. Porque a fama do que Deus estava fazendo pelo povo hebreu no deserto estava correndo entre os povos daquela região. Então, Deus deu a ordem. É para saquear tudo. Por que, Deus? Porque senão vocês vão se contaminar com a idolatria, com as práticas pecaminosas desse povo. O que é que o povo vai fazer? Desobedecer. Novidade, né? E é nesse cenário de desobediência que as 12 tribos se estabelecem ali,
conforme nós vimos no mapa, é nesse cenário da desobediência do povo que vai começar o livro de Juízes. Irmão, se você um dia ficou nervoso lendo Josué, Júnior, e lendo a peregrinação do povo no deserto, o povo reclamando, não leia Juízes, tá bom? Não leia Juízes. Porque, irmãos, Juízes, quem sabe o que é isso aqui, ó? Quem brincou disso quando era criança? Como é que é? Gangorra. Uma hora o povo de Deus está aqui. Gideão e 300 derrota milhares de inimigos. Nossa, mas que povo crente. Dali a pouco. Nossa, Sansão matou 1000. Olha que camarada fera. Dali a pouco, tá rodando em volta do moinho igual boi com os olhos vazados. Irmãos, Juízes é assim, ó. O livro de Juízes, é por isso que o subtítulo aí, no capítulo 3, página 35, é esse. Ciclo de infidelidade. Gente, tá frio? Ciclo de infidelidade, opressão e livramento. O problema, gente, é que Juízes não é um período de 10 anos. Ah, passou. 8 anos, dois governos lá de um determinado líder e passou. Não. Juízes compreende um período de aproximadamente 300 anos na Bíblia. É muita coisa. São 3 gerações, considerando que as pessoas, lembram que lá em Gênesis as pessoas viviam exageradamente, e aí depois do dilúvio foi caindo. Por exemplo, o Josué morreu com 110. As pessoas começaram a viver menos. Então, ó, 300 anos, nós estamos falando de pelo menos 3 gerações. Irmão Micael, qual que é o versículo que resume Juízes? Esse aqui, ó. Juízes 17:6. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Vamos contextualizar? Século 21, 2024. Cada um fazia o que queria. Cada um tomava a decisão que dava na telha. Ah, acho que hoje eu vou servir a Deus. Aí ia. Ah, quer servir a Deus, mas não. Aí não servia. Ah, não estou nem aí para as leis de Deus, não. Aí abandonava Deus. Nossa, mas agora a vida está muito difícil, vou voltar para Deus. Era desse jeito. Nada novo debaixo do sol, né? Como escreveu o sábio Salomão. Muito semelhante, irmãos, em alguns aspectos, extremamente semelhante com o que nós vivemos na atualidade, as gerações passadas, e sempre será assim, até que Jesus volte. Agora, olha só. A autoria de Juízes, como eu disse lá na introdução da aula, ela também é incerta, ela também é debatida, porém, o livro de Juízes, a tradição judaica, ela pega ali meio que firme, dizendo que quem escreveu Juízes foi Samuel. Isso por quê, queridos? Nós vamos ver ali o quadro, daqui a pouquinho, dos aproximadamente 12, 13 juízes que existiram. E após Samuel, estabelece o governo do rei Saul, que é tema da próxima aula. Então, a tradição judaica coloca Samuel como o último juiz, consequentemente, ele é o escritor de Juízes. Agora, o que eu quero que vocês entendam, ó? Tá vendo que tem 12 tribos? Amém? Às vezes um juiz, ele fica famoso no livro de Juízes, mas ele não era juiz de Israel todo. Às vezes ele era juiz apenas na sua tribo. Por que é importante compreender isso? Ah, irmão, Gideão mandou em Israel inteira. Não é isso que a Bíblia fala. Então, é necessário, conforme nós
vemos aí no estudo da hermenêutica, é necessário interpretar o texto dentro do seu contexto. Olha, esse juiz, ele está governando as 12 tribos ou apenas a tribo dele? Porque quando aparece a monarquia, Saul, Davi, Salomão, o rei mandava em tudo. Davi foi rei de tudo, Salomão foi rei de tudo, de norte a sul, leste a oeste. Os juízes era diferente, às vezes o camarada era juiz só ali do seu próprio povo, só do seu território. E aí, gente, qual é o ciclo terrível de juízes? O livro coloca 4, eu acrescentei um ponto. Primeiro ponto: desvio, pecado e rebelião. Pecado e rebelião é o primeiro ponto. Como que esse pecado começou? Deus falou para exterminar os cananeus. O que o povo fez? Ah, não. Deus falou para exterminar, mas vamos deixar um pouco aí. Irmãos, tudo aquilo que Deus dá uma ordem e o homem não faz, lá na frente, aquilo que o homem não fez desobedecendo a Deus, vai acarretar consequências, sim ou não? Aí lá na frente Saul imita ele, né? Gente, olha só, Deus falou para exterminar os cananeus, jebuseus, heveus, heteus, tudo que tem de eus aí que você lê no Antigo Testamento, eram os povos que habitavam a terra de Canaã. Eles deixaram um pedaço do povo lá. Isso deu tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que Davi teve que lutar com o gigante filisteu, sendo que era para os filisteus estarem extintos. O que começou a acontecer no livro de Juízes? Eles começaram a copiar as práticas das nações vizinhas. Um exemplo disso, Jefité na Bíblia foi um homem de Deus. Sabe o que Jefité fez? Ele fez um voto de sacrificar a filha para Deus. Gente, a lei de Moisés proibia isso, sim ou não? A lei de Moisés proibia sacrifício humano. O camarada foi lá, Jeová, se o Senhor me der a vitória, eu mato minha filha para o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo, ô meu querido, vocês têm a lei aí, você está sabendo que eu não aceito sacrifício humano. Mas por quê? Eles estavam infectados, contaminados pelas nações vizinhas, pelo povo que era idólatra, pelo povo que tinha práticas abomináveis, como jogar crianças vivas em fogueiras, em altares pegando fogo. Por quê? Porque Moloque era o deus que recebia esse tipo de sacrifício. Então, o fato deles desobedecerem a Deus vai trazer esse período aí, pecado e rebelião. Qual que é o problema? Deus permitia que eles caíssem na opressão dos povos inimigos, dos povos vizinhos. O mesmo povo que eles tiveram misericórdia era o povo que ia lá oprimir eles. Não tinha esse negócio, sabe? Ah não, os hebreus tiveram dó de nós, vamos ter misericórdia deles. Não. Primeira oportunidade, os povos vizinhos faziam opressão contra o povo. Irmão Micael, por que essa guerra? Por conta da terra, por conta do espaço geográfico, para dominar a região. Aí, queridos, a opressão era muito forte. O que eles faziam? Clamavam por socorro. Eles começavam a orar: Deus, perdoa, Senhor, tem misericórdia, nós vamos ser exterminados, meu Deus, Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou te servir para o resto da vida. Eles clamavam por misericórdia. O que Deus fazia? Levantava um juiz, e no caso de Débora, uma juíza,
para trazer o quê? Livramento ao povo. Irmãos, tem um detalhe interessante que o escritor coloca aqui no nosso material, que eu quero frisar com vocês. Nós não vemos no livro de Juízes orações de arrependimento. O que existem são orações clamando pela misericórdia de Deus e pelo livramento, mas o povo não reconhecia que estava em pecado. Eles não reconheciam. Eles não diziam para Deus, nós pecamos, nos converta. Não. A oração deles era só, nos livra dos inimigos, nos livra dos inimigos. Agora deixa eu perguntar e convidar vocês a pensarem comigo. Adianta Deus livrar o povo do inimigo externo e não purificar o inimigo interno que estava dentro deles? Adianta? É a mesma coisa hoje da pessoa que vai a Deus, que quer servir a Deus, só para Deus resolver os problemas dela. Opa! Tem que trazer a garrafa, né? Só para Deus ajudar ela, irmãos, no momento difícil. Vai adiantar? Não vai. Por quê? Porque o pior inimigo ou o maior problema do ser humano não é externo, ele é interno. Jesus disse que é do coração humano, é do interior do homem, por conta da natureza pecaminosa, que surgem os maus pensamentos, os maus desejos. Os camaradas, os monges lá, budistas, eles sobem as mais altas montanhas, ficam totalmente isolados de toda a sociedade, cometem pecado do mesmo jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que do interior do homem é que surgem os maus pensamentos e os maus desejos. Então, irmão Micael, qual que é a solução para isso? Nós aprendemos lá na teologia sistemática, na questão do pecado. A única solução para isso é Cristo, que é o único capaz de resolver o problema interno de cada um de nós, de cada ser humano. Mas o que ocorria? Eles clamavam por livramento, Deus usava um juiz e livrava eles da opressão. Depois do livramento, boa viagem, queridos, Deus abençoe. Depois do livramento, o que eles faziam de novo? Desviavam de novo. O livro de Juízes fala, irmãos, que era assim: Deus levantava alguém, esse alguém livrava o povo ficava servindo a Deus. Quando o juiz morria, eles desviavam. Era tipo assim, imagina que nós estamos no governo do juiz Gideão. Aí alguém olhava, Micael, você serve ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não, eu sirvo o Deus de Gideão. O dia que Gideão morreu, eu não sirvo mais. Era assim, na prática era isso. Eu sirvo o Deus de Débora. Se Débora morrer, eu já não sirvo mais. Era dessa forma, queridos. E aí nós temos no relato bíblico, todos os juízes. Gente, olha só, essa tabelinha vocês têm ela aí no livro. Deixa eu pegar aqui só para informá-los. Página 39. São 12 aí porque não conta com o Samuel. Olha só. O juízo, os povos opressores, o tempo da opressão e o tempo de paz. Vou comentar só os mais famosos, O Otiniel, ele tem uma relevância, é o primeiro que aparece. Eles estavam sendo oprimidos pelos povos da Mesopotâmia. 8 anos de opressão. Quantos anos? Consideravelmente pouco. E aí, irmão Paulo, o Otiniel foi fiel a Deus e tal... O povo ficou livre 40 anos. É um bom tempo de livramento e de paz, considerando 8 anos de opressão. Agora, Débora, que foi uma juíza, e aí ela chama Baraque para pelejar junto, era a opressão dos cananeus. 20 anos de sofrimento.
40 anos de paz. Olha no período de Gideão, irmãos. 7 anos que os midianitas oprimiram eles. 40 anos de paz. 40 anos de paz. Gideão talvez é um dos mais famosos por conta lá da história da batalha de Gideão e os 300. Vocês compreendem por que os midianitas assustaram? Tem um detalhe interessante aqui, gente. O que acontece? Isso aqui é um fato histórico. Veja só isso, Gideão e os 300. A Bíblia diz que a princípio eram 32 mil homens. 32 mil para pelejar contra 135 mil midianitas. Quantos midianitas? Então, 135 mil midianitas contra 32 mil hebreus. Se a gente pontuar em termos de proporção, irmãos, isso aí é enorme. Aí o que Deus falou para Gideão? Tem muita gente. Aí você já imagina Gideão, né? Muita gente. 32 mil, 135 mil. Já dava o que aí? Uns 4 para cada um. Aí Deus falou, muita gente. Aí são 2 provas. Uma, Gideão fala, os covardes e medrosos voltem. Depois Deus manda que o povo vá beber água lá no riacho. Segundo a orientação de Deus, sobram quantos soldados? Aí Deus falou o seguinte, Gideão, são só 300, mas cada um vai ter um cântaro na mão, como se fosse um jarro, e dentro desse jarro, quando eles quebrassem, ia ter uma tocha. Qual que é a questão, irmãos? Segundo os estudos do Antigo Testamento e dos povos antigos, não era, irmã Laudineia, todos os soldados que carregavam tocha. Não era, porque o soldado tinha que carregar espada e escudo. Como é que o soldado ia ficar com tocha para acender durante a noite, se ele tinha que defender e matar o inimigo? Quem ficava, Júnior, com as tochas, eram os chefes de 1000. Então, cada chefe de 1000 soldados ficava com uma tocha. Aqui nós temos 300 homens, cada um com uma. Se você fizer isso aqui vezes 1000, quanto que dá? Quando os midianitas visualizaram 300 homens com tocha na mão, eles pensaram, são 300 mil soldados. E foi aí, irmãos, que o povo de Israel assustou. Deus, um milagre de Deus, vai começar ali o milagre para que Israel, através desses 300, vença essa batalha. Então, esse aí é o milagre, ou a possível explicação do milagre, de Deus ter mandado apenas 300 homens para lutar contra 135 mil midianitas. Agora, você vai ler o texto lá, Juízes 6 e 7. Gideão, ele foi fiel, ele foi temente, Deus pediu coisas difíceis para ele, ele obedeceu. Então, assim, tem muitas lições que nós podemos aprender. Depois, aqui está Jair, Jefté depois é famoso por conta do voto.
Gente, o que vocês acham? Vocês acham que Jefté matou a menina ou não matou? Quem acha que ele sacrificou a filha? Lá vai, quer ver? Sempre tem a opção C, que eu nunca sei o que significa. Todo mundo acha que ele não matou a menina? Olha só, o texto bíblico é debatido e é possível de debate. Por quê? Alguns comentaristas falam que o Jefté sacrificou a filha, conforme tinha feito o voto, mas Deus não recebeu. Bom, Micael, então por que ele sacrificou? Para não quebrar a lei que dizia que fez o voto tem que cumprir. Então os intérpretes que defendem que Jefté sacrificou a filha, eles colocam isso como base. Deus não aceitou, mas ele não queria quebrar a lei. Deus não recebe e ele faz o sacrifício da filha. Agora, existe um grupo de estudiosos que não acredita que ele tenha matado a menina. Ele tenha entregado ela no tabernáculo para ficar a serviço do tabernáculo e a serviço de Deus. Bom, Micael, e o voto dele? A menina não se casou. Ela ficou ali no voto de castidade, permaneceu virgem até a morte. Se a gente pensar na nossa cultura, isso não significa quase nada. Mas na cultura bíblica isso é sério. Por quê? Porque se a filha de Jefté não casou, Jefté não teve neto. E se Jefté não teve neto, a descendência dele morreu com ele. Isso, irmãos, no Antigo Testamento era algo feio, era algo horrível. Porque no Antigo Testamento, ter filhos e o nome da família continuar era algo muito relevante. Então, se Jefté optou por não sacrificar a filha e cumprir esse voto de castidade nela, significa que a descendência dele morreu com ela. Nós só temos a história de Jefté registrada por conta desse período de livramento que Deus deu dos amonitas, e você vê que é pouco tempo, ó. 18 anos de opressão para 6 anos só de livramento. A Bíblia não relata que ele falou do sacrifício de morte, né? Então, é aí que gera essa possibilidade de debate entre os estudiosos do Antigo Testamento. Ela entra no sacrifício onde ela não pode se casar e o resto da vida todo servir. Sim. Irmãos, até existe um pastor, um teólogo, ele se chama Carlos Vailate. Tem alguém aqui que conhece? Ele é um hebraísta. Ele é lá de São Paulo e ele é um exímio estudante, professor da língua hebraica. Ele defende pelos termos hebraicos que aparecem em Juízes nos manuscritos, nas cópias bíblicas atuais, que ele tenha sacrificado a menina. Agora, uma coisa é fato: Deus não recebeu. Porque Deus, na lei, já deixou claro que não. Você percebe que a única ocasião que Deus pede para sacrificar uma pessoa, a única ocasião, e mesmo assim não aconteceu, foi de Isaac. Abraão e Isaac. E quando Isaac foi imolar o menino, já está tudo certo, ô Abraão. Deus já recebeu o sacrifício, já está feito. O Isaac que saiu, recebeu o livramento. Agora, irmãos, talvez aqui o último mais famoso seja Sansão, que sofriam a opressão dos filisteus, 40 anos de opressão, 20 anos de livramento. Irmãos, eu costumo brincar e dizer
que Sansão foi um brincalhão. Sansão, o brincalhão. Por quê? Ele não podia beber bebida forte, vinho. Aí Sansão ia tirar um passeio. Onde ele ia? Nas vinhas. Sansão não podia tocar em nada morto. Ele matou um leão. Ao invés de dar fim, ele escondeu o cadáver do leão. O que ele quer com esconder o cadáver se ele não pode tocar em coisa morta? É brincadeira, não é, gente? É brincadeira. Sansão não pode, a Bíblia fala do voto nazireado, nós aprendemos lá na aula anterior, não podia cortar o cabelo. Ele tinha um voto disso, era um segredo. Você percebe que Sansão gostava de fazer enigmas, coisas de segredo. Para que vai ficar brincando com isso? É brincar com o perigo. A palavra que os jovens usam hoje, Sansão estava flertando com o perigo. É a mesma coisa assim, ó. Nossa, irmão, Deus me libertou do alcoolismo. Mas eu gosto de fazer uns passeios. Você gosta de passear onde? Na beira dos botecos. É brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Tá de zoação, só pode. Então, irmão, Sansão ficava brincando com o perigo. Até que deu problema. A Bíblia fala que Sansão foi aprisionado pelos filisteus. Primeiro, né? A raiz de tudo, o Espírito do Senhor se retirou dele. Aí ele perdeu a força, porque, gente, a força não estava no cabelo. A força estava no propósito. Estava na aliança. As crianças, os desenhos de criança mostram um Sansão musculoso, grandão, fortão. Mas possivelmente o corpo de Sansão, visivelmente, era igual dos outros judeus, igual dos outros hebreus. A força não estava no muque de Sansão, nem nas tranças no cabelo. A força estava no propósito que Deus havia feito ele nascer para livrar Israel dos filisteus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus queria livrar Israel dos filisteus só 20 anos? Através de Sansão? Irmãos, Deus queria que Sansão desse fim nos filisteus, um basta nos filisteus. Por que ele não consegue cumprir todo o propósito de Deus? Por conta das suas desobediências. A grande pergunta, o ensino prático é: na vida com Deus, nós, e aí é uma aplicação, é algo na prática para a gente, nós vamos viver um pouco, um pedacinho do que Deus projetou para a gente viver, ou nós vamos andar em obediência, seguir os princípios de Deus, para viver tudo que Deus quer que a gente viva? Porque Sansão, a Bíblia fala, colocou as mãos lá nos pilares, que eu morra, Senhor, com os filisteus. Irmãos, ele matou 3.000, mas tinham milhares de filisteus. Ajudou a matar 3.000? Ajudou, mas não resolveu o problema. Ele matou 4 aquele 1.000. Com aquele 1.000 anterior, 4. E os 30 que ele teve que matar para poder pagar as mudas de roupa da brincadeirinha dele lá. É muito pouco, né, Igor? Porque depois a Bíblia mostra, no período de Eli, luta contra os filisteus. No período de Saul nem se preocupou em exterminar os filisteus. Davi vai ter que enfrentar filisteus. Então, queridos, esse problema se arrastou por muitos anos. E é depois do livro de Ruth, que nós do livro de Juízes, que nós temos o livro de Ruth. Capítulo 4, por favor. Página 51. Irmãos, aqui, o livro de Ruth é como um oásis no deserto. Porque no meio dessa desobediência toda do povo de Deus,
nós vamos ter uma história bonita. No meio desse cenário todo de desobediência, de altos e baixos espirituais, está o livro de Ruth, que é um oásis no deserto ou é um ponto de luz em meio às trevas. Por que isso? Porque a Bíblia nos mostra a fidelidade dessa mulher chamada Ruth, que nem judia não era israelita. Ela era uma mulher da cidade moradora das terras de Moabe. Irmãos, Moabe era uma terra amaldiçoada. Porque os moabitas e os amonitas surgiram de quando as filhas de Ló embebedaram o pai e deitaram-se com o pai. Era um povo amaldiçoado. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala de um homem chamado Elimeleque. Qual é o nome? Esse camarada mora em Belém. Qual é a cidade? Belém, na região de Judá, onde nasceu o nosso Salvador Jesus. Elimeleque tem uma esposa. Qual é o nome da esposa? Noemi. Olha só, queridos. Elimeleque e Noemi têm 2 filhos. Quantos filhos? Malom, olha os nomes. E Quilion. Um significa doente e o outro fracassado. Não coloque esse nome nos seus filhos. Vigia na terra. Nem cogita Malom e Quilion, porque além de ser feio, o significado é horrível. O que aconteceu? Belém significa casa de pão, mas faltou pão em Belém. O Elimeleque, que é o chefe da família, toma a decisão de sair dali de Belém e fazer, irmãos, uma peregrinação. Para onde que ele vai? 80 quilômetros de distância, não foi para longe, 2 dias e meio de viagem, ele chegou em Moabe. Quando Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion chegam na terra de Moabe, a Bíblia não fala quanto tempo demorou, mas o que aconteceu? Malom e Quilion se casaram com Ruth e Orfa. Não confunda o nome órfã com pessoas órfãs, sem pai e sem mãe, ok? É importante que se diga isso, porque conforme o senhor falou, irmão Paulo, aquele dia para mim, e realmente, muitas pessoas acham que Jesus era nazireu, porque ele era de Nazaré. E quem era de Nazaré era nazareno, e não nazireu. Então, às vezes, as pessoas fazem bagunça com a interpretação. Eu já contei para vocês do irmão que eu ouvi pregar, que falou que o nome da cidade que o filho pródigo foi era Longínqua. A Bíblia fala que o filho pródigo foi para uma cidade longínqua, que significa muito longe. Ele interpretou que era o nome da cidade. Então, irmãos, o nome, é engraçado, né, Júnior? Vigia. O nome da cidade, o nome das moças, Ruth e Orfa, não é órfã, Ruth e Orfa. O que acontece? O Elimeleque, o pai da família, morre. Depois morre o doença, estava na cara, né? E o fracassado, Malom e o Quilion morrem também. O que sobra? 3 mulheres viúvas. Eu acho que o fracassado não deu de desgosto, né? 3 mulheres viúvas. Irmãos, a viuvez naquela época não era igual hoje. Que a mulher viúva recebe auxílio se o marido era registrado. E recebe a pensão. Às vezes, uma parte do salário que era do marido. Não, isso aí não existe. No período da Bíblia isso não existe. 3 mulheres viúvas, possivelmente o que iria sobrar para elas sobreviverem era mendigar. O que vai acontecer? Noemi, que é ali
a viúva mais velha, ela olha para as duas moças, Ruth e Orfa, e fala o seguinte: a lei permite vocês voltarem para os seus pais e arrumar um casamento. Volta para a casa dos seus pais e arruma marido. A órfã, irmãos, as pessoas têm a tendência de crucificar muito a órfã. Mas a órfã não cometeu pecado. Do ponto de vista cultural, ela fez o que estava no direito de fazer. O ponto fora da curva não é a órfã que voltou para a casa dos pais, é Ruth. Porque o que Ruth fez? Ruth olhou para Noemi e disse o seguinte, Ruth 1,15 e 1,16. Não insiste para que eu te deixe. Onde você for, irei eu. Onde você dormir, eu vou dormir também. Onde você pousar à noite, eu vou pousar também. E é o seguinte, viu, Ruth? Não é que eu estou fazendo isso só porque eu sou muito amiga sua. Eu estou fazendo isso porque o teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus vai ser o meu Deus. O que aconteceu com Ruth nos anos que ela conviveu com essa família que era de Belém da Judéia? Ela conheceu o Deus de Israel. E aí Ruth olhou para Noemi e disse assim: ô Noemi, para mim, os deuses de Moabe já era. Eu descobri que os deuses de Moabe são falsos. Eu quero servir o Deus de vocês, eu quero servir o Deus de Israel. Eu quero estar com o povo de Israel. Quero fazer parte desse povo, que é o povo eleito de Deus. E aí a Bíblia diz que ela volta com Ruth, em um exemplo de amor, de cuidado, de apreço, de conversão, de receber a fé verdadeira. Agora, o que vai acontecer? Elas chegam em Belém e Noemi vai tomar posse de algo que a lei de Moisés permitia. Que era o quê? O direito dos órfãos e as viúvas respigar. Esse é o termo que a Bíblia usa. E o que significa respigar? Pegar aquilo que caiu da cesta dos coletores. Era mais ou menos assim. Imagina que eu e você é um agricultor do período da Bíblia. Estamos no período da colheita. Os cestos estão cheios e nós estamos indo para casa. Nossa, caiu uma espiga de milho, vou pegar. Não pode. Se o seu cesto está cheio, você não precisa pegar o que caiu. Ó, tá aqui. Nossa, caiu um cacho de uva. Não podia pegar. Por quê? Porque Deus falou na lei. Os órfãos e a viúva não tem quem cuide deles. Então eles poderão colher do que cai das cestas cheias dos agricultores para pelo menos matar a fome. Irmãos, a Bíblia fala que naquele dia Ruth voltou para casa com 40 quilos. 14 quilos de espigas. Possivelmente de cevada, que era um grão menos nobre do que o trigo, mas já dava para fazer muita coisa, para cozinhar pão, bolo, muita coisa. O que a Noemi fez? A Noemi entendeu, tem uma ação de Deus nisso aí. A menina é estrangeira, sai para colher e volta com 14 quilos. É tipo assim, o camarada saiu para pedir um pãozinho para comer aquele dia e voltou com a compra. A Noemi pergunta: Ruth, onde você colheu? Aí eu colhi no campo de um tal de Boaz. O que Noemi se ligou? Boaz era um parente de Elimeleque. Irmãos, esse é um detalhe que o pessoal confunde no texto bíblico, viu? Boaz
que é o remidor que vai se casar com a Ruth, não era parente de Noemi. Boaz era um parente do pai de família, do Elimeleque. E o que a lei dizia? E vocês lembram que os saduceus fizeram uma pergunta dessa para Jesus? Se o camarada morrer, o irmão dele se casar com a viúva, aí o irmão morreu, aí o terceiro irmão se casa com a viúva, de quem que vai ser a viúva lá no mundo vindouro? Lembra que os saduceus fizeram essa pergunta para Jesus? E aí Jesus falou, lá no céu, na eternidade, não vai ter nada disso. Não vai ter essas coisas. Porque a lei dizia o seguinte, o Elimeleque morreu. Se o Elimeleque tivesse um irmão solteiro, ele podia se casar com Noemi para poder cuidar da família. O Elimeleque não tem irmão, mas tem primo. O primo podia se casar com a viúva. O Elimeleque tem um tio. O tio poderia se casar com a viúva. Para quê? Para dar descendência ao Elimeleque. Aí, irmãos, o Boaz era parente do Elimeleque. A Noemi falou para Ruth, Ruth, esse camarada pode se casar com você. Pode cuidar de você, pode cuidar de nós e pode dar uma descendência ao pai da família, ao primeiro que era o Elimeleque. Qual que é o problema? Existia outro na história, que era um parente mais próximo do que o Boaz. E aí, irmãos, a Bíblia diz o nome do parente remidor, a nomenclatura bíblica, a expressão hebraica era Goel, que tinha a ideia de resgatar a pessoa. O primeiro parente remidor não quis se casar com Ruth. Por que será? Provavelmente, dois pontos. Ruth era moabita, e o camarada judeu às vezes, E segundo, ia levar a sogra de brinde. Porque ia ter que cuidar da viúva, da sogra que estava viúva. Mas o Boaz, irmãos, no texto bíblico, Boaz é um camarada muito bom, muito temente, muito crente no texto bíblico. E aí a Bíblia diz que o Boaz vai até o cara não quer casar com a Ruth, e aí Boaz se casa com ela. É uma história que envolve um pouco de amor, de romance, de família. Mas é uma história extremamente relevante, principalmente porque ela acontece nesse período que o povo vinha se desviando, abandonando a Deus e etc. E aí nós vemos Boaz, esse camarada tão crente. Nós vemos Ruth que se converteu de verdade. E aí você sabe o que acontece? A autoria é incerta, o período também é algo debatido, mas acredita-se que Ruth, essa história aconteceu ali dentro do período do juiz. E aí, irmão Giovanni, o Messias de Israel vai vir dessa descendência. A Bíblia diz que Boaz e Ruth se tornaram o bisavô e a bisavó de Davi. E a Bíblia é clara, nós sabemos, Jesus vem da linhagem de Davi. Olha isso, queridos. Ruth entra como uma das 4 mulheres na genealogia de Jesus, uma moabita. O que Deus estava mostrando desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança? Que os povos gentios, as nações que não serviam a Deus, se conhecessem a Deus e se convertessem, eles alcançariam salvação. Ruth é uma figura nossa, que não fazia parte da aliança, mas entrou na aliança. É uma figura nossa, que estava fadado a morrer, ao fracasso, a mendigar, no sentido espiritual, físico, emocional. Mas aí veio o nosso Boaz, o nosso parente remidor, que é Cristo.
pagou o preço, nos comprou. E não foi com espiga, não foi com ouro, não foi prata, foi com sangue. Deu a vida por nós e nos resgatou. E em breve nós estaremos para sempre com Ele. Amém? Então, a história de Ruth é uma história maravilhosa e é como um oásis no deserto, porque em um período tão difícil aparece essa história linda no cenário bíblico. E para nós fecharmos a aula de hoje, olha só, irmãos, o capítulo 5, ele é uma ponte. Ele é o quê? Para a unidade 2, para a aula da semana que vem. Então, ó, você que está aqui, venha para a aula semana que vem, e os irmãos que estão aí na videoaula, assista a próxima, não perca. Já fazer a propaganda. Olha só, por que esse capítulo é uma ponte para a aula que vem? Porque o capítulo 5 da unidade 1 fala do primeiro livro de Samuel, que está diretamente ligado ao segundo livro de Samuel. Mas aqui é um momento de transição. Por quê? Samuel vai ser o último aí no período dos juízes. Alguns estudiosos colocam, irmãos, que depois desses 12 juízes aí, ó, teve Eli, lembra de Eli? Alguns estudiosos consideram Eli como um dos juízes e Samuel como o último juiz. Alguns pontos importantes. A autoria é debatida. Alguns apontam Samuel como o autor, outros não. Aí é impossível cravar, porque ele não se identifica como escritor. Agora, primeiro livro de Samuel já começa com um problema. Qual é o problema? Poligamia ou bigamia. O que significa isso aí? Quem lembra? O que era poligamia, gente? Quando o homem era casado com várias. E o homem que aparece em 1 Samuel, capítulo 1, é Eucana, que viria a ser o pai de Samuel. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Qual é a questão? Deus havia cerrado a madre de Ana, ela não gerava filhos. O costume da época, quando isso acontecia, qual que era? O homem arrumava outra mulher para poder ter filhos. Sempre deu problema. Deu problema para Abraão, deu problema para o Jacó, sempre deu problema isso na Bíblia. Mas Eucana arrumou a Penina. A Penina era uma maravilha para gerar filho. E a Ana tinha a madre cerrada, fechada. O texto bíblico nos mostra, irmãos, que Ana orou. A Bíblia não fala quanto tempo. A tradição judaica fala que ela orou 24 anos e recebeu o filho só no 25º ano. Se nós considerarmos que as mulheres judias casavam cedo, vamos tratar esse cedo pelo menos com 15 anos, que é a idade que acredita-se, 15, 16 anos, que Maria tinha quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre dela. Se ela tivesse 15 anos, nós estamos falando de uma mulher de pelo menos já 40, quando Ana teve Samuel. Agora, qual que é a grande questão? O sonho de Ana é ser mãe, é ter um filho. Ela faz o voto que entregaria o filho na casa de Deus. E Deus, não é que Deus precisava, mas Deus estava ali gerando alguém que pudesse ser um profeta, um sacerdote, um juiz. Então, irmãos, o que Ana faz? No momento que Ana faz o voto, que entregaria o filho, Ana está alinhando o sonho dela com os projetos de Deus. Ana vai alinhar o que é o sonho pessoal com os projetos, os propósitos divinos. Quando isso acontece, você sabe qual que é o nosso maior desafio? Conseguir alinhar os nossos projetos aos propósitos de Deus. Quando a gente alinha,
Aí flui. Aí o que é que o texto bíblico vai nos informar? Uma espiritualidade. A religiosidade do povo estava péssima, péssima. Por quê? O sumo sacerdote da época era Eli. Eli tinha 2 filhos. 2 filhos que não prestavam. E não é o professor que está dizendo isso. A Bíblia chamava eles de filhos do diabo, filhos de Belial. Irmãos, os meninos eram terríveis. Primeiro que a lei condenava a comer a carne crua. O sacerdote podia comer uma parte do sacrifício, mas não era cru. Eles comiam cru. E quando os outros sacerdotes e levitas queriam impedir, eles ameaçavam. Eles ameaçavam. Se esse pecado fosse pouco, pecado pouco é bobagem, né? O que eles foram fazer? A Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres na porta do tabernáculo. Não tinha outro lugar, né, para ir aprontar? Na porta da tenda da casa de Deus, que era o tabernáculo. Irmãos, a espiritualidade do povo estava assim, deplorável. E aí Samuel vai lá morar nessa casa, né? Você imagina o coração da mãe? Samuel foi para esse contexto, para essa casa. E o que acontece? A Bíblia diz que, o capítulo 4, os filisteus vêm contra o povo de Israel, Ofni e Finéias saem para a guerra, eles estão perdendo a guerra. Qual que é a brilhante ideia que eles têm? Vamos pegar a arca, porque a arca é a presença de Deus. Se nós tivermos com a arca, nós vamos vencer essa guerra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eles honravam a presença de Deus? Eles honravam o Deus da arca? O que nós vemos aí, irmãos? Uma fé mística. A fé deles era a seguinte, irmão Giovanni: porque o objeto arca está conosco, Deus é obrigado a nos ajudar. E tem pessoas que até hoje vivem uma fé desse jeito. Não honra a Deus, não obedece a Deus, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de buscar Deus em oração, não quer saber de nada da vida espiritual. Mas a hora que a coisa aperta, eu vou ler o Salmo 91 aqui, porque diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vai. Usa como amuleto, sabe? Usa a Bíblia como amuleto, a fé como amuleto. Nossa, só estou numa prova, agora eu vou na igreja. Como se a igreja fosse um amuleto para a pessoa. Aí eu vou na igreja, Deus é obrigado a me ajudar. Deus é obrigado a me dar o livramento. Aí, irmãos, a Bíblia diz que os 2 camaradas foram mortos na guerra, o Ofni e o Finéias, roubaram a arca. O mensageiro chegou lá para contar para Eli, ele tinha 92 anos, nunca se preocupou em corrigir os filhos. A Bíblia diz que aconteceu o que com Eli? Caiu da cadeira e morreu. É a morte mais hipócrita da Bíblia. É hipocrisia no auge. O camarada nunca se preocupou em levantar da cadeira para corrigir os filhos. Aí o dia que a notícia chegou, os meninos morreram. Ele leva um susto e cai da cadeira. É muita hipocrisia, não é? Caiu da cadeira e morreu. O que acontece? Samuel é um jovem ainda. A Bíblia diz que Samuel, mesmo que pela lei não poderia, porque Samuel não era da descendência de Eleazar, dos filhos de Arão, que deveria se tornar sumo sacerdote, Samuel não era, ele vai se tornar o sumo sacerdote. Sabe o que Deus fez em Samuel, irmãos? Deus quebrou o protocolo estabelecido pela lei. Por quê?
porque não havia outra pessoa que estivesse na brecha, preparada para representar a Deus como sumo sacerdote. Então Deus abre ali como se fosse uma brecha na lei, estabelece Samuel como sumo sacerdote em Israel. É nesse período aqui que a nação de Israel vai começar a ver um líder que servia a Deus. Lembra? Nós estávamos lá em Josué, que foi o último grande líder da nação inteira temente a Deus. Os juízes, um ou outro, na sua região foi bom, mas não era no país inteiro. Só agora que o país inteiro vai voltar a ter um líder que é temente a Deus. Nós estamos falando aqui, gente, pelo menos 400 anos depois. É muito tempo. E aí, o que vai acontecer? Em Samuel, no primeiro livro de Samuel, vai aparecer a aliança davídica, depois do governo ímpio de Saul, que nós vamos falar na aula que vem, e eu vou dar um spoiler para vocês aqui para deixá-los curiosos sobre Saul, e a autoridade divina vai voltar a ser pauta no meio do povo de Deus. Eu faço essa pergunta para vocês. Tive um erro de digitação aqui, estabelecimento. Faltou estabelecimento. Perdoe o professor aí que eu errei na digitação do slide. Eu pergunto para vocês, o estabelecimento dos reis, na opinião de vocês, foi algo bom ou foi algo ruim? Vendo esse cenário. O que vocês acham? Vai, deixa Saul de lado um pouco, pensa em Davi. Pensa em Salomão. Aí se pensar em Acabe, Júnior. Pensar em Acabe e Jezabel. Irmãos, esse aqui é tema da nossa próxima aula. É a saída da teocracia, que era o governo de Deus sobre Israel, para a monarquia, um rei governando sobre Israel. Agora, alguns detalhes que nós vamos comentar a aula que vem. Quem aqui já ouviu dizer que Saul era o rei escolhido dos homens e Davi o rei escolhido de Deus? Vocês já ouviram isso em pregações? Será que foi isso mesmo? Outra coisa... O senhor ia falar? Não, Deus escolheu os dois. Então, outro ponto. As pessoas falam assim, o erro do povo foi pedir um rei. Será? Porque lá em Deuteronômio está escrito que um dia o povo ia ser governado por um rei. Será que o erro do povo não foi chegar em Samuel e dizer assim, nos dê um rei, porque as outras nações têm um rei? Eles não vão pedir um rei, porque a lei, a Bíblia dizia que eles teriam um rei. Eles não vão dizer assim, Samuel, ora para Deus cumprir aquela promessa. Não, eles vão dizer assim, percebe que o problema está na intenção. Nós queremos um rei, porque os filisteus têm um rei. As outras nações têm seus reis. Agora, irmãos, ó um spoiler sobre Saul, para a gente ir para casa. Olha isso, Malaudineia, o dia que eu li isso aqui, eu não dormi à noite. Irmãos, eu não dormi. Eu estava em oração há alguns dias lá, pedindo a Deus uma palavra, que eu ia num trabalho de jovens na nossa sede do Belém, lá em Mirassol, e eu estava preparando uma mensagem, era sobre Davi. Deus vinha falando comigo há alguns dias, aí eu comecei a ler, lá 1 Samuel. É spoiler para a próxima aula, tá? A Bíblia diz que Saul começou a reinar com 30 anos. Quantos anos? Reinou 40, então ele morreu com... Quando Saul morreu com 70, Joabe, a Bíblia diz que Davi começou a reinar.
E Davi começou a reinar com 30 anos, que era o que Deus tinha estabelecido, era um padrão. Salomão também começa a reinar com 30 anos e reina até 70. Jesus começa o ministério com 30. Olha isso, Igor. Saul morreu com 70. Se Davi sucede Saul com 30, quer dizer que quantos anos eles têm de diferença? 40. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que a Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus no 2º ano de reinado. 1 Samuel 13. No 2º ano do reinado de Saul, ele tem 32 anos. Mas Davi só nasceu quando Saul tinha 40. E o que Deus falou para Saul através do profeta Samuel? Saul, você foi rejeitado por Deus. E Deus já tem provido para si um novo rei segundo o seu coração. Faltava 8 anos para Davi nascer, irmãos. Como é que pode? Faltava 8 anos para Davi nascer. Deus usou Samuel para falar para Saul: você vai ficar mais 38 anos no governo, mesmo rejeitado, porque falta 8 para o meu escolhido nascer, falta 8, e tem mais 30 que ele vai ser preparado. Irmãos, a aliança que Deus fez com Davi, a Bíblia diz, nós vamos ver na próxima aula, a Bíblia diz que essa aliança era para ter sido feita com Saul, primeiro rei de Israel. Deus iria confirmar Saul como rei de Israel e toda a sua descendência. Mas por causa da desobediência ou das desobediências múltiplas que nós vamos estudar, Saul foi rejeitado e Deus foi aguardando até Davi estar preparado para se tornar o novo rei de Israel. Amém? Matéria para nossa próxima aula: monarquia, os reis, Saul, Davi, Salomão, é o tema para nossa próxima aula, unidade 2, na quarta-feira que vem. E vamos falar também sobre a construção do templo de Salomão. Então não falte, vamos estar juntos, que será uma aula abençoada. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.